Quando um homem esfria, isso não é o fim. É exatamente onde tudo começa. É um jogo psicológico e energético que poucas mulheres realmente dominam. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Você vai aprender a parar de ser aquela que implora, que corre atrás, que fica se perguntando o que eu fiz de errado. E vai começar a ser a mulher em quem ele não consegue parar de pensar. Não estamos falando de truques vazios, nem de técnicas sem sentido. Hoje você vai descobrir um caminho interior que te leva da ansiedade ao magnetismo, da carência ao poder, da confusão à clareza vibracional. E a partir disso, ele não vai voltar por pena. Vai voltar porque não consegue sustentar o próprio mundo sem a sua energia. Vou revelar 5 segredos que vão mudar não só a forma como você o vê, mas também a forma como você se enxerga. Porque este vídeo não é só sobre ele. É um guia de reencontro com você mesma. Então clica no curtir agora, acessa o canal e se inscreve. É gratuito para você e me ajuda muito. Preparada? Vamos começar. Primeira revelação. Entenda o verdadeiro motivo da frieza dele. Não é o que você está imaginando. E não é culpa sua. Você sentiu. Foi claro como uma mudança de temperatura no ar. Em um dia, a energia dele estava voltada para você. Ele vibrava do seu lado, te buscava, te olhava como se você fosse a única coisa que existia. E então, algo mudou. O olhar já não tinha o mesmo fogo. A voz já não tinha a mesma ternura. A presença foi diminuindo, como se ele estivesse sempre ocupado, sempre distante. E sua mente, como costuma acontecer, começou a se encher de ruídos. Será que fiz algo errado? Ele não gosta mais de mim? Tem outra pessoa? Ele está me testando? Eu não sou suficiente? Escuta com a sua alma o que vou te dizer agora, porque isso pode ser exatamente a peça que faltava para você parar de sofrer por coisas que estão fora do seu controle. A frieza dele não mede o seu valor. A frieza dele é um sintoma da sombra dele. Sim, exatamente como você ouviu. Jung e a alma ensina isso com precisão. O que os outros projetam em você diz muito mais sobre eles do que sobre você mesma. E isso inclui o distanciamento, o silêncio, a esquiva, o frio emocional. Homens que não sabem manter intimidade emocional geralmente têm medo do que a aproximação desperta neles mesmos. Isso não é desculpa, não justifica nada, mas explica muita coisa. Quando um homem de repente esfria com você, é bem provável que ele não tenha deixado de gostar, mas tenha se deparado com a própria incapacidade emocional de lidar com o que você desperta nele. Às vezes, você reacendeu uma ferida de abandono. Às vezes, você lembrou a ele a mãe que o controlava. Ou pior, você fez ele se sentir tão visto, tão exposto, tão conectado, que o subconsciente dele ativou o mecanismo de defesa favorito, o recuo. E você, sem perceber, começou a acreditar que tudo isso tinha a ver com você, que foi intensidade demais, que disse algo errado, que não foi interessante o suficiente. Mas essa é a armadilha. Esse tipo de narrativa destrói a alma, porque coloca você como culpada por algo que nem nasceu em você. Deixa eu te contar uma história real que ilustra isso. Doris tinha 31 anos. Conheceu Damian num retiro de desenvolvimento pessoal. Eles se conectaram de um jeito raro. Risos, conversas profundas, planos, tudo indo bem demais. Até que um dia, sem aviso, Damian começou a se afastar. Não respondia igual. Não sugeria encontros, não disse nada de errado, mas a energia tinha sumido. Doris fez o que quase toda mulher faz, se culpou. Ficou se perguntando se tinha sido sincera demais, direta demais, se tinha estragado tudo. A verdade é que Damian cresceu com uma mãe que o manipulava emocionalmente toda vez que ele tentava ser livre. E quando Doris, sem saber de nada disso, foi amorosa, presente e muito conectada com ele, aquele vínculo tocou fundo numa parte do subconsciente dele que gritava: foge, ou você vai perder sua identidade. Ele esfriou,
Não porque Doris tivesse feito algo errado, mas porque o bem que ela oferecia era grande demais para a alma dele saber receber naquele momento. Isso é brutal, mas libertador. Nem tudo que esfria desaparece. Às vezes é só a alma da outra pessoa se protegendo do calor que ainda não consegue suportar. E o que você faz com isso? Você entende e transforma em remédio para a sua ansiedade. Para de buscar explicações que não são suas para carregar. Em vez de gastar energia perguntando o que você fez, respira fundo e repete em voz alta: isso não é meu. A reação dele é um reflexo do processo dele, não do meu valor. Porque a sua paz não pode depender do termômetro emocional de outra pessoa. A sua autoestima não deveria desmoronar toda vez que o humor de alguém muda. A mulher poderosa não se explica diante do que não entende. Ela reconhece que a frieza do outro às vezes é um convite para ela se lembrar de si mesma. O único calor que nunca pode faltar é aquele que você sabe se dar, sem condições. Mas isso é só o começo. Porque agora que você entendeu que a frieza deles não é culpa sua, é hora de aprender a quebrar o padrão. E no próximo ponto, vou revelar uma técnica de impacto energético e psicológico que desencadeia exatamente isso. Mas antes, se esse primeiro ponto abriu seus olhos, se inscreve no canal, curte e compartilha. Você não imagina quantas mulheres pode libertar com isso. Segunda revelação: o choque de padrão. Por que fazer exatamente o oposto do que a sua ansiedade manda é a arma secreta? Vou fazer uma pausa rápida para pedir algo do fundo do coração. Eu ficaria muito grato se você se inscrevesse no canal. Isso me permite continuar criando esse tipo de conteúdo e o melhor de tudo, é totalmente gratuito para você. Continuando, seu primeiro impulso é o que te trai. Quando ele esfria, se afasta, some, seu sistema emocional entra em alerta. Aparece aquele formigamento no peito, aquela necessidade incontrolável de mandar uma mensagem, de chamar atenção, de resolver o que está acontecendo. A mente começa a tramar. Vou mandar algo gentil, lembrando o que a gente tem. Vou perguntar diretamente se ele está bem. Mas aqui está a verdade, direta e psicologicamente poderosa. O que a ansiedade manda você fazer é exatamente o que te afasta ainda mais dele. Por quê? Porque quando a mente sente que está perdendo algo valioso, você passa a agir a partir da carência, da urgência, da necessidade. E nada apaga o desejo inconsciente de um homem mais rápido do que a energia de uma mulher que parece precisar dele para respirar. Isso dói de ler? É normal. Mas se você entender isso, está prestes a quebrar um ciclo que destruiu o seu poder mais vezes do que você consegue contar. A chave que quero te dar hoje tem um nome: choque de padrão. E não é um jogo nem uma manipulação. É uma técnica energética e psicológica baseada na interrupção do padrão comportamental, muito estudada na psicologia cognitiva e, claro, nos processos de sombra que Jung e a alma explora. O seu padrão automático é responder ao frio com mais fogo, estender a mão quando é ignorada, explicar quando te silenciam, dar mais quando estão te tirando. Mas se você faz o contrário, ativa o choque. E nesse choque, algo se quebra dentro dele, porque ele esperava que você se desesperasse. Ele contava com a sua energia para demonstrar que estava importando, para resolver, para se agarrar, mas você não faz isso. E isso o desarma. Deixa eu te contar uma história real. Vilma tinha 36 anos e namorava Samuel fazia 2 meses. Tudo ia muito bem até ele começar com desculpas. Primeiro cancelava planos, depois respondia friamente, até que simplesmente sumiu por 2 dias. Vilma sentiu aquela pontada antiga no coração. A ansiedade gritava para ela agir. Mas dessa vez, em vez de correr atrás, ela causou o choque. Parou de escrever. Não como punição, mas como cura. Viajou com amigas, voltou para yoga, se reconectou com a própria alegria. Redirecionou toda a energia que queria gastar com ele de volta para si mesma. Em menos de 1 semana, Samuel voltou.
Mas o mais importante não foi o retorno dele. Foi que Vilma já não precisava mais dele para se sentir em paz. É isso que o choque de padrão faz. Ele destrói a sua antiga identidade emocional e desperta na outra pessoa o desejo de se reconectar com o que antes dava como garantido. Não é truque, é uma transformação real em você que ressoa nele. E se ele não voltar, também está tudo bem. É porque a alma dele não estava pronta para conter a sua luz. Mas escuta. Ninguém esquece a mulher que se recusou a dobrar diante da indiferença. Ninguém supera facilmente quem soube se afastar com elegância. Ninguém para de pensar em quem fez exatamente o oposto do que o ego esperava. Esse é o poder do inesperado. Esse é o poder de quem escolhe de si mesma antes de implorar. E se você já se perguntou, como faço para ele me olhar de novo, pensar em mim de novo, sentir que está me perdendo? A resposta não está em falar mais alto. Está em silenciar a sua urgência. Não com frieza, não com orgulho, mas com aquela paz retumbante que só uma mulher que sabe o próprio valor consegue manter. Repete comigo esse mantra para quebrar o padrão. Minha energia não compete por espaço. Minha luz não implora por permanência. Sou eu quem escolhe, mesmo quando ele não. Agora que você entende o poder do choque de padrão, vem a parte mais importante. Para onde você vai direcionar toda essa energia que já não flui na direção dele? Porque é aí que está o verdadeiro salto energético. E na próxima revelação, vou te mostrar a arma mais transformadora de todas. Terceira revelação, torne-se o sol do seu próprio universo. A técnica de redirecionar radicalmente a sua energia. Ele pode não ter ido completamente. Talvez fisicamente sim, talvez não escreva mais, não te procure, não pergunte mais por você. Mas em outro plano, ele ainda está lá. Onde? Na sua mente, na sua energia, no campo invisível, que continua colocando ele no centro, mesmo que ele já não esteja mais presente. E é aí que o verdadeiro vício começa. Não no que ele te deu, mas no que você deu para ele. Porque quando alguém esfria e você continua pensando, sentindo, desejando, você está investindo energia vital em alguém que já não vibra mais em sintonia com você. E nesse momento, o seu universo para de girar em torno de você e começa a girar em torno de um fantasma. Hoje quero te dar uma das chaves mais brutais, mais dolorosas e mais importantes que você vai ouvir. Enquanto você continuar sendo um satélite girando em torno do sol dele, ele nunca vai te perseguir, porque você já está orbitando ao redor dele. Mas quando você se torna o sol, tudo muda. Redirecionar a sua energia não é uma técnica bonitinha, é um ato revolucionário. É a decisão corajosa de tirar a sua atenção emocional do outro e trazer de volta para você. E não estou falando de distração, estou falando de reencontro. Redirecionar energia de verdade significa olhar no espelho e se ver como o eixo, não como quem está esperando. Significa lembrar que você tem uma vida que não precisa de nenhuma testemunha para ser poderosa. Significa acender suas paixões como quem acende o fogo sagrado de um templo interior. Significa voltar a ser a protagonista da sua própria história, não a coadjuvante num roteiro inacabado. Vou te contar uma história real que ilustra isso. Alicia tinha 31 anos. Seu parceiro Andrés, depois de 2 anos juntos, começou a se afastar. Primeiro não respondia com a mesma rapidez, depois pediu espaço, até que simplesmente parou de aparecer. Alicia entrou em pânico. Sua rotina, suas emoções, seus dias, tudo girava em torno dele. Até que uma manhã, sem entender muito bem o porquê, ela se olhou no espelho e simplesmente não aguentou mais. Não aguentou mais depender de alguém que já não estava lá. E então começou sua virada radical. Voltou para o teatro, uma paixão que havia largado para estar sempre disponível para ele. Viajou sozinha pela primeira vez. Reacendeu amizades que havia deixado de lado. E, acima de tudo, descobriu que não precisava dele para se sentir viva. 3 semanas depois, Andrés reapareceu. Escreveu, ligou, foi atrás dela.
mas já não a encontrou no mesmo lugar, porque agora ela era o sol do próprio universo, e um homem não consegue ignorar isso. O magnetismo de verdade não está em perseguir, está em irradiar. Quando você faz essa mudança interna, quando redireciona sua energia da ausência para sua própria expansão, algo no campo do inconsciente masculino é ativado. Ele sente que está perdendo o acesso, não por vingança, não por orgulho, mas porque você simplesmente não é mais a mesma. E no subconsciente dele, um alarme dispara. O que está acontecendo? Por que ela não está mais girando em torno de mim? O que está acontecendo na vida dela que não me inclui mais? E é aí que começa a perseguição. Porque o que obceca um homem não é a sua dor, é o seu renascimento. O que o assusta não é você estar mal, é você estar melhor sem ele. E não é truque. Você não faz isso para manipular. Você faz para se salvar da versão despedaçada de si mesma que vivia esperando pelo retorno dele. Então, hoje eu te peço isso. Faz uma lista de tudo que você parou de fazer porque colocou ele em primeiro lugar. E começa a recuperar um por um. Lembra, um homem não persegue um satélite. Ele persegue uma estrela que brilha independentemente do olhar dele. Sua energia é sua. Seu centro é seu. Sua vida é sua. E se você quer que ele te veja como aquela mulher irresistível do começo, para de buscar validação na atenção dele e começa a construir um mundo tão fascinante que nem ele mesmo vai querer ficar de fora. No próximo ponto, você vai descobrir a arma silenciosa mais poderosa de todas. Quarta revelação: o poder do silêncio magnético. Quando a sua ausência grita mais alto do que qualquer palavra. Já falei sobre silêncio magnético antes, mas agora vou te dar um ângulo ainda mais profundo. O que é mais ensurdecedor para o inconsciente masculino do que uma mulher que para de falar? Não de raiva, não de mágoa, não de ressentimento, mas com uma paz tão firme, tão intensa, tão centrada, que a simples ausência dela se torna uma presença inesquecível. Quando um homem esfria, muitas mulheres caem na armadilha de querer resolver tudo com palavras. Explicam, insistem, justificam. Perguntam, choram, mandam mensagens intermináveis que no fundo dizem sempre a mesma coisa. Eu ainda importo? Mas o que elas não percebem é que esse ruído externo apenas anestesia momentaneamente o verdadeiro impacto, o vazio deixado pelo silêncio de uma mulher que um dia se doou inteira. O silêncio magnético não é indiferença, é uma decisão energética, uma reconfiguração total do campo vibracional. E só funciona de verdade quando você não usa isso como punição, mas como consequência natural de ter voltado para si mesma. Vou te contar uma história que ilustra isso muito bem. Lorena namorou Julian por 8 meses. No começo, era encantador. Mensagens diárias, atenção, planos, futuro. Até que ele começou a sumir, sem explicação, sem ligações. E quando voltava, era com desculpa vaga e atitude apática. Lorena, na ferida, fez o que quase toda mulher faz. Escreveu para ele, foi atrás, ofereceu explicações. Mas a cada vez que ela tentava, ele se afastava um pouco mais. Até que um dia, não por estratégia, mas por exaustão, Lorena parou de falar. Não bloqueou com raiva. Simplesmente se refugiou no próprio silêncio sagrado. E então aconteceu o impensável. 2 semanas depois, Julian voltou confuso, inquieto, cheio de perguntas que nunca tinha feito antes. Você está bem? Não quer mais falar comigo? Me desculpa, acho que te perdi. Sabe por quê? Porque o silêncio de Lorena o obrigou a confrontar a magnitude da presença dela. Ela não o encheu de cobranças, não o perseguiu com queixas. Ela o encarou com um vazio, e nesse vazio ele viu o próprio reflexo. O silêncio magnético funciona porque mostra ao homem não o que você sente, mas o que ele perde. Quando você desaparece do campo energético de alguém, vai junto sua validação constante, seu afeto imediato, sua presença sempre disponível.
e algo começa a entrar em colapso na programação interna dele. Jung e a alma ensina que o inconsciente se manifesta de forma simbólica, não lógica. E o que há de mais simbólico do que o silêncio? É a linguagem das coisas que importam. É o grito da alma que não precisa mais provar nada. Quando você para de falar, para de insistir, para de manter a conexão viva à força, o inconsciente masculino começa a se perguntar: onde está aquela mulher que sempre estava lá? Por que não responde? Para onde está indo a energia dela agora? Essas perguntas não são respondidas pela lógica, são respondidas pela inquietação, pela sensação de ter perdido algo que ele não entendia completamente, mas que agora sente uma falta insuportável. O silêncio magnético não é uma ausência qualquer, é um recuo com dignidade. É uma pausa que nasce do amor próprio. É uma mensagem sem palavras que vibra. Eu valho mais do que você está disposto a enxergar, e por isso estou indo embora. E esse é o sinal mais poderoso que um homem pode receber. Porque acredite, um homem não esquece o silêncio de uma mulher que o amou profundamente e depois escolheu a si mesma. A partir de hoje, entende isso com cada célula do seu ser. Seu silêncio não é vazio, é presença na forma mais pura. É o eco que fica quando uma mulher para de implorar e começa a reinar. Não se trata de ficar em silêncio como punição. Trata-se de usar o silêncio como espelho. E quando ele ver o reflexo dele nesse espelho, se estiver pronto, ele volta. Mas não vai ser o mesmo, porque agora você não está mais implorando por amor. Você lembrou do seu trono. E se ele não voltar, também está tudo bem. Porque o que importa não é que ele volte, é que você não se perca nele de novo. Quinta revelação: o reencontro do trono. Como administrar o retorno dele para mudar a dinâmica de poder para sempre. Tem algo mais perigoso do que um homem que vai embora, um homem que volta e descobre que você ainda está no mesmo lugar emocional de antes. Porque se depois da frieza, do afastamento, do sumiço, você o recebe de braços abertos, como se nada tivesse acontecido, como se a dor não tivesse deixado rastro, como se a sua energia não tivesse aprendido nada, você está dizendo algo sem palavras. Pode ir e vir quando quiser, mas você não está aqui para perpetuar esse ciclo. Você está aqui para fazer a revolução dele. O reencontro não é o final feliz, é o grande teste energético. É o momento em que você demonstra, sem dizer uma palavra, que a mulher que ele deixou não é a mesma para quem ele está voltando. Grava isso no centro da sua alma. Se ele voltar, é porque o subconsciente dele já sente sua falta. Mas como você vai receber isso? Ele vai se lembrar de você como refúgio emocional ou como a maior lição da vida? A única forma de mudar a dinâmica de poder para sempre é receber isso de volta do trono. E o que isso significa? Significa que você não recebe a partir da ansiedade, mas da clareza. Não da falta, mas da abundância. Não de um eu preciso de você, mas de um eu me encontrei sem você. Porque quando uma mulher faz o trabalho interno, quando redireciona, purifica e recupera seu centro, a vibração que ela carrega não é mais de carência, é de presença, e essa é a energia mais irresistível do universo. Vou te contar uma história real que ilustra essa revelação. Carmen amava Leonardo profundamente. Ele era carismático, intenso, apaixonado, mas também inconstante, frio e evasivo. Toda vez que a ligação ficava séria, ele sumia. E Carmen, na ferida, perdoava repetidas vezes, até que depois do enésimo sumiço, algo despertou dentro dela. Ela não bloqueou, não xingou, simplesmente não foi atrás. Voltou para si mesma, se curou, se redescobriu. Voltou a dançar, a ler, a viajar, a expandir a energia sem depender dele. Meses depois, Leonardo voltou com uma mensagem curta, como sempre fazia. Em outro momento, Carmen teria respondido em segundos, mas dessa vez ela respirou fundo e respondeu do trono. Oi, Léo, que bom falar com você. Tenho crescido muito ultimamente. Estou num momento muito especial da minha vida. Não para manipular, mas porque era a pura verdade.
Ele tentou voltar como antes, com promessas vagas e propostas rasas, mas Carmen não estava nem pela metade disponível. E naquele dia, sem levantar a voz nem derramar uma lágrima, ela mudou a história. Porque pela primeira vez, ele sentiu que ela não estava mais lá por necessidade, mas por escolha. E isso mudou tudo. Voltar do trono significa que você decide os termos. Significa que você avalia se aquela energia ainda vale entrar no seu campo. Você tem suas próprias perguntas agora, não por vingança, mas por sabedoria. Jung e a alma fala do poder do self, esse centro psicológico a partir do qual tudo se equilibra. E quando você volta para si mesma, quando para de agir a partir da ferida e começa a agir a partir da mulher consciente, o seu centro se torna magnético. Você não precisa impor, provar, nem forçar nada. Basta se manter centrada e tudo muda. Porque ele vai perceber que você não reage mais da mesma forma, que não dá mais o mesmo acesso emocional, que a sua atenção agora é um privilégio, não um direito automático. E se ele quiser entrar de novo, vai ter que vibrar mais alto, vai ter que se apresentar com sinceridade, vai ter que escolher você com presença, não com desculpas. E se não fizer isso, você não desmorona, porque você já escolheu, você já voltou para o seu trono. E escuta, quando uma mulher se lembra do próprio trono, nem o amor mais intenso consegue fazer ela aceitar migalhas. É nesse ponto que a dinâmica se inverte. Você para de esperar por validação e ele começa a se perguntar como entrar de volta no seu mundo. E se esse mundo se tornou tão abundante, tão forte, tão fascinante, você pode até pensar 2 vezes antes de abrir a porta. Porque a mulher que se reencontrou com o próprio centro não busca, não implora, não se acomoda. Ela simplesmente recebe o que vibra na frequência da sua expansão. E o que não vibrar mais nessa frequência não pertence a ela. Esse é o seu verdadeiro poder. Não o poder de fazê-lo voltar, o poder de decidir se ainda vale a pena ficar. Conclusão. Agora que você ouviu essas 5 revelações, você nunca mais vai ser a mesma. Porque quando uma mulher entende a raiz da frieza de um homem e para de se culpar, algo na alma se liberta. Quando aprende a se retirar com elegância em vez de implorar, quando redireciona a energia para o próprio universo, quando usa o silêncio como linguagem magnética e quando finalmente recebe o retorno a partir do trono, não da ferida, ela não está mais no mesmo nível. Você não é mais a mulher que espera. Você é a mulher que desperta, que transforma a ansiedade em poder, que não anseia por respostas, porque agora habita o próprio centro. E se ele voltar, é porque o inconsciente o empurrou de volta àquilo que vibra na frequência mais alta. Mas se esse reencontro te encontrar diferente, mais completa, mais consciente, mais poderosa, tudo o que vier depois vai ser completamente novo. Você não vai repetir ciclos, não vai mais aceitar menos, não vai mais diminuir a sua luz para que alguém fique. Você lembrou do seu trono, e quem senta no trono não se ajoelha mais por falta de amor. Agora mesmo, quero que você deixe um comentário específico. Escreve aqui: hoje eu escolho a mim mesma em primeiro lugar. Porque quando uma mulher escreve, ela afirma. Quando afirma, ela manifesta. E quando manifesta, ela se torna a rainha do próprio universo. Essa é a energia que atrai, não o desespero de antes, mas a plenitude de quem já se encontrou primeiro. Se essa mensagem ressoou com a sua alma, se inscreve agora para continuar elevando a sua vibração a cada vídeo novo. Curte esse conteúdo para que mais pessoas possam ouvir o que te libertou hoje. Compartilha com alguma mulher que você sabe que também precisa se soltar para se curar. E não vai embora ainda. Aqui na tela está o próximo vídeo dessa jornada de transformação. Clica e continua aprofundando, porque a sua alma já iniciou esse caminho e merece completá-lo.